Para saber se um mapa astral está completo, que é uma pergunta que às vezes me fazem antes de contratar a consulta comigo, eu trouxe aqui um exemplo prático. Então, o mapa natal da pessoa, a representação gráfica do céu no momento do nascimento, é esse desenho aqui que se tem à direita. Você pode ver que tem vários símbolos aqui. Esses símbolos aqui, o fato de ter mais símbolos ou menos símbolos, não é o que torna o mapa astral completo, e sim a qualidade da interpretação que se faz. Porque eu posso ter, por exemplo, planetas, estrelas fixas, asteroides, e não tem sentido, por exemplo, se você quer saber uma situação de saúde ou uma situação de relacionamento, eu trazer para cá elementos que dizem respeito ao trabalho. Então, por esse motivo, é interessante, antes de uma consulta, você ter em mente o que você quer saber especificamente. Agora, se não tem nada em específico, você quer apenas uma ferramenta completa de autoconhecimento, para isso, eu utilizo essa tabela aqui, que é a tabela das energias kármicas, que são os setores da vida em que geralmente travam, e você não entende por quê. E através dessa tabela, eu consigo te dizer o que você precisa fazer para destravar aquilo que te incomoda. E o que existe nessa tabela? Aqui, eu escolhi, na hora de calcular, um método de cálculo e quais planetas que eu queria que fossem calculados. Isso gerou esse desenho aqui, e essas informações eu coloco num programa que gera essa tabela. E aqui o que eu consigo ver? Existem 6 energias kármicas, 6 energias que as pessoas sentem mais ou menos, dependendo do seu mapa natal. E eu, em qualquer leitura que eu vá fazer para você, eu vou sempre dar preferência para o que está pintado ou de vermelho ou pintado de amarelo. Se você não me fizer nenhuma pergunta, eu vou falar o que está aqui, e quanto menos interrupções eu tiver, mais informação eu consigo falar. Tanto que eu sempre sugiro para as pessoas, ao invés de marcar um horário comigo, me mandarem as perguntas ou me falarem o que querem, que eu gravo o vídeo exatamente com todas as informações que precisam. E essa gravação, eu esquematizo tudo que eu vou falar. Então, a informação fica passo a passo, fica muito organizada. Enquanto numa consulta existe um bate-papo. E eu medi esse bate-papo, que às vezes é uma quebra de gelo ali na conversa, ou às vezes o assunto desvia um pouco, isso toma tempo de uma consulta normal e chega, em média, a ocupar 30% do seu tempo. E se você considerar que essa leitura kármica que eu faço, ela é uma leitura que, se você ler, ouvir aos 20 anos, aos 30 ou aos 80, a informação vai ser sempre a mesma. Ou seja, você faz uma vez ela comigo e tem uma diretriz de como agir na maioria das situações da sua vida para o resto da vida, né? Porque uma vez que você aprende como reagir a determinadas situações, essas situações param de travar a sua vida e a vida flui. E isso aqui na tabela, e é o interessante dela, que você nem precisa saber astrologia para saber como usar, porque são números e letras, né? Então, aqui você procura em cada linha qual é a área da vida que está relacionada ao problema e onde tem mais energia kármica densa, né? Onde está pintado ou de amarelo ou onde tem o número pintado de vermelho. O pintado de vermelho eu te esclareço na consulta. Agora, aqui em relação ao amarelo, você consegue entender que a energia está bem densa. Então, você tem que pegar essa energia e aplicar
onde não tem número ou onde o número está menor. E nas linhas, por exemplo, aqui no caso de emoções, família e casa, que não tem nada pintado de amarelo, talvez você possa, dependendo da situação, ou procurar puxar o amarelo de alguma outra linha, ou então aqui mesmo, dentro do que não está pintado de amarelo, puxar para cá. É claro que isso, assim, teoricamente, pode parecer muito complexo, mas eu te garanto que para quem não conhece a astrologia, é mais fácil esse tipo de leitura do que a leitura aqui do mapa. Então, é importante você saber, antes de contratar quem vai fazer a leitura do seu mapa, qual tipo de leitura que vai ser feita, quais as limitações dessa leitura, né? Porque não tem como em uma hora e meia no máximo, você falar tudo para a pessoa, tem que dar um direcionamento. Quando não tem esse direcionamento, eu me baseio na tabela e aí você fica sabendo praticamente tudo o que precisa saber para enfrentar as situações da vida. Essa é a leitura mais completa, quando você não pergunta uma questão específica. Se ela é a mais adequada para você, eu não sei, porque se tem uma questão que está lhe incomodando e que você gostaria de saber, é importante que você diga, porque além de eu falar dos pontos principais, eu vou dar uma ênfase maior exatamente no que você está me perguntando. E se eu achar importante, pode ser que eu faça um segundo cálculo de mapa, considerando aí alguma estrela fixa ou algum asteroide. Então, nesse sentido, é que eu gostaria de deixar claro, às vezes as pessoas ficam preocupadas em querer ter algo completo, e não é o completo que talvez alguém esteja dizendo que faz completo, mas não é a nomenclatura mais adequada, porque o ideal mesmo é você ter respondido aquela dúvida que você tem. E se é só para autoconhecimento, que não é só, né, já é uma coisa muito importante, essa tabela aqui é fantástica. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato pelas minhas redes sociais, tem as informações aqui embaixo do vídeo, dê um like para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação, compartilhe com as pessoas, é importante que elas saibam que essa tabela existe, que é possível fazer uma leitura astrológica de uma forma mais acessível, e assim, já vem a resposta direto. Eu não vou ficar falando para você de planetas ou de signos, a não ser que você peça, mas eu consigo falar uma hora sobre você sem mencionar qualquer palavra de astrologia e ainda te explicar como usar uma tabela que é feita sob medida com as suas informações. Então, qualquer dúvida, entre em contato, tem o site, tem as redes sociais, curte e compartilha e eu te aguardo na sua consulta. Até breve.